Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Tem até uma brincadeira que diz que o Wi-Fi é uma das necessidades básicas do homem e da mulher modernos. E a conexão à rede sem fio virou mesmo um item quase indispensável no nosso dia a dia. A boa notícia é que a oferta de redes públicas e gratuitas vem aumentando bastante no Brasil. A má notícia é que a maioria delas não é segura. Na edição de hoje você vai ver como e quando usar as redes públicas de Wi-Fi sem comprometer a sua segurança digital. 70 mil novos drones ganharam os céus do Brasil e os usos para eles estão se tornando cada vez mais variados. Hoje você vai conhecer algumas das boas novidades do segmento. A semana foi marcada pelas celebrações do primeiro pouso na Lua. E nós não poderíamos deixar de dar uma olhada na tecnologia que tornou tudo possível e como ela exerce influência até os dias de hoje. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Uma das datas mais importantes da história da tecnologia e da ciência. Há 50 anos, a missão Apollo 11 colocou um ser humano pela primeira vez na superfície de um corpo celeste. A Lua, tocada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin. O feito foi resultado de investimentos ousados em tecnologia. Tanto que até hoje colhemos os frutos de vários avanços registrados na construção da façanha. It's one small step for man, one giant leap for mankind. O primeiro pouso lunar é um capítulo de uma história que começou muito antes. Na antiguidade, os terráqueos de então olhavam para o céu intrigados. A ansiedade por compreender o que viam era tão grande que, na falta da ciência, eles deram voo à imaginação. E voaram tão longe que foram capazes de criar linhas imaginárias unindo as estrelas. Nessas uniões, eles enxergaram formas que se transformaram em imagens. Imagens que remetiam a elementos do seu mundo de então. Sem saber, eles estavam enxergando o futuro. E assim nasceram as constelações. Seus nomes permanecem os mesmos até hoje. Eles conseguiram enxergar, por exemplo, uma grande ursa, a ursa maior, um escorpião, uma lira e até um centauro. Mas essa jornada de conhecimento ficou meio parada até o Renascimento, quando os primeiros astrônomos modernos entenderam que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Depois disso, a evolução da ciência foi mais rápida, mas foi apenas no século XX que a tecnologia conseguiu nos fazer unir os pontos com velocidade suficiente para, pela primeira vez, nos tirar da Terra. O interessante é saber que os computadores mais poderosos da década de 1960 já usavam os mesmos princípios digitais de hoje, só que eles eram infinitamente menos poderosos. O smartphone que você carrega no bolso deve ser pelo menos 1000 vezes mais poderoso que os computadores que levaram Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins à Lua na missão Apollo 11. Estávamos no dia 20 de julho de 1969 e a humanidade nunca havia conseguido unir tantas variáveis tão perfeitamente. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. A Apollo 11 foi levada ao espaço por um poderoso foguete chamado Saturno V. O modelo de comando onde ficava a cabine dos astronautas se chamava Columbia, e o famoso módulo lunar chamado Eagle era dividido em 2 estágios, um de descida para a Lua e um de subida para levar os astronautas de volta à órbita. A expressão que seria repetida a exaustão nos filmes de Hollywood,
The Eagle Has Landed, ou A Águia Pousou, é uma referência a esse feito histórico, um enorme salto na história da humanidade. That's one small step for man, one giant leap for mankind. A gente tem o hábito de romantizar a ida para a Lua, quando na realidade a ida para a Lua não era simplesmente conquistar o nosso satélite natural, ou explorar novas fronteiras, não era isso. Era testes, você estava fazendo testes de precisão de equipamentos, testes bélicos. Era muito mais uma busca pelo poder, por demonstração de poder, do que simplesmente uma busca pelo avanço da humanidade. Mas é super importante lembrar, a Apollo 11 foi a primeira missão a colocar humanos na superfície da Lua, mas não a única. Ao todo, 12 seres humanos pisaram em solo lunar. A partir de 1969, os norte-americanos mandaram nada menos que 6 missões tripuladas para lá. A Apollo 12 foi um sucesso. Já a Apollo 13 virou um drama. Aliás, a expressão "Houston, temos um problema" nasceu aí dos perrengues que os astronautas enfrentaram. Eles se salvaram por pouco. Mesmo com o fiasco da 13, o programa continuou com as Apollo 14, 15, 16 e, finalmente, a Apollo 17, que fechou o ciclo de viagens à Lua em 1972. O mundo assistiu quase incrédulo às imagens ao vivo do pouso. Ao pisar na poeira lunar, os astronautas imprimiram marcas para a eternidade. Marcas que, aqui no Brasil, mexeram com a imaginação de um jovem brasileiro que, naquele momento, também começou a tecer linhas imaginárias, conectando sonhos que se transformariam em profissão. A repercussão mundial foi tremenda. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo, né, de 60 mil habitantes, e a gente viu isso na televisão, em tempo real, né? E isso me marcou. Eu me lembro dos brinquedos que a gente tinha naquela época, eram relacionados com foguete, com astronauta, álbum de figurinha. Assim, se viveu efetivamente aquele momento, né? Eu gostei muito daquilo, eu tinha sonho de ser astronauta, né? Assim, talvez o mais próximo que eu posso fazer no Brasil é o que eu faço hoje. Estou há 34 anos fazendo foguete, né? A tecnologia que impulsionou a façanha da Apollo 11 acabou se ramificando e resultando em produtos que entraram para o nosso dia a dia. A roupa usada pelos astronautas tinha que protegê-los das imensas variações térmicas na superfície da Lua. A tecnologia que criou aqueles tecidos é usada até hoje para roupas de bombeiros e para trabalhadores industriais que operam em ambientes com temperaturas extremas. Conservar comida no espaço era outro desafio. Foi necessário desenvolver uma técnica de preservação de alimentos chamada Cook and Chill, que significa cozinhar e esfriar os alimentos a temperaturas extremas, evitando que a maioria dos micro-organismos se desenvolvesse. A técnica passou a ser adotada por hospitais na preparação e armazenamento de grandes quantidades de alimentos. Ela desenvolveu máquinas de hemodiálise, que tem gente hoje que não vive sem. Ela desenvolveu máquinas de escaneamento de superfícies, para a nave escanear superfícies, que hoje a gente usa para escanear um tumor e acompanhar a evolução dele, né? Então, fora da medicina tem um monte de outra coisa, tem a questão dos amortecedores de tênis, né, que a gente usa o tempo todo hoje, tem placas solares para produzir energia para o próprio módulo de pouso e para o módulo orbital. Tem, enfim, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que tem baterias de longa duração, também foi desenvolvido pelos astronautas. É difícil separar o que foi efetivamente usado para a Lua e o que foi feito para auxiliar chegar na Lua, para conhecer mais a Terra, né? Muitas daquelas tecnologias foram aplicadas no próprio desenvolvimento espacial dos anos subsequentes, né? Por exemplo, hoje a gente consegue ter o Uber, né? Que é uma economia assim, crescente, né? Uber, os entregadores de pizza, que são coisas corriqueiras, usando celular, usando o Waze e outros produtos que está baseado num satélite, né? Se não tivesse aquele satélite lá em cima, se não tivesse o foguete que lançou aquele satélite, nós não teríamos nada disso.
Você pode se perguntar, se o desafio de alcançar a Lua trouxe tantos benefícios, por que não voltamos mais para lá depois de 1972? Especialmente hoje, em que computadores muito mais poderosos transformam a jornada em algo bem mais simples do que décadas atrás. A gente teve missões que nem sequer decolou, né? Mas normalmente é assim que a gente começa, né? Não tem como ganhar o campeonato sem passar por diversas etapas, né? Bom, se vivemos esse intervalo nos últimos anos, estamos testemunhando o nascimento de uma nova corrida espacial. Só que dessa vez há uma grande participação de empresas privadas na história. A Agência Espacial Norte-Americana continua a ser a principal protagonista, é verdade. Mas os planos de Elon Musk e de Jeff Bezos de criar colônias na Lua e em Marte dão impulso adicional a esse novo momento. Um novo capítulo que terá um de seus momentos mágicos em 2024, quando a NASA promete colocar astronautas na Lua novamente. Talvez dessa vez para ficar. O bacana é saber que, graças à mesma tecnologia digital que vai tornar essa imagem possível, nós poderemos acompanhar essa jornada em imagens de altíssima definição ao vivo, enquanto os pioneiros colonizadores do espaço dão seus primeiros passos rumo a uma nova era. No próximo bloco, tem as dicas para você usar o Wi-Fi em locais públicos com segurança. O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. Eles surgiram como armas de guerra, mas a exemplo de outras invenções para batalhas, hoje já estão incorporados ao dia a dia digital do século. E não se engane, sua vida vai ser ainda mais influenciada pelos drones daqui para frente. $70 mil novos drones no ar. Esse é o número do Brasil e diz respeito apenas aos 5 primeiros meses desse ano, 2019. Na conta entram aparelhos adquiridos tanto para diversão quanto para uso profissional. E pode ter certeza, esse número deve acelerar ainda mais daqui para frente. Antigamente, fazer belas imagens como essa do campus central da USP na capital paulista, só mesmo com um helicóptero. Mas, graças à proliferação e aos preços relativamente baixos desses pequenos voadores, os vídeos na televisão e na internet foram inundados com imagens aéreas de todos os tipos. Como muitos sabem, a origem dos drones não está ligada à produção de conteúdo. Eles nasceram de uma necessidade militar para vigilância em combates e reconhecimento tático. Eles também se mostraram eficazes para poupar vidas em situações de risco, além de economizar recursos. A tecnologia é antiga e sua origem vem do século XX. Em 1917, militares americanos testaram o Ruston Proctor Aerial Target, considerado o primeiro drone que se tem notícia. Tratava-se de um avião sem piloto acionado por controle remoto, inventado por ninguém menos que o famoso Nikola Tesla. A ideia era criar uma bomba aérea. Apesar da proeza de inventar um avião controlado remotamente em 1917, o Ruston nunca foi usado em combate, mas semeou as bases para os modernos drones. Aliás, a vocação militar continua hoje. Muitas dessas aeronaves são destinadas às guerras, e países como Estados Unidos e Israel produzem os drones mais avançados. Os americanos estão investindo muito, tanto é que eles têm várias esquadrilhas
de drones. Então, quer dizer, nas guerras que a gente tem visto aí regulares, Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque, né? Espero que a gente não tenha o Irã, mas assim, eles estão usando muito os drones, porque assim, é muito mais preciso, o custo bem menor e eles conseguem atingir o objetivo, que é destruição. Então o drone ele vai até lá e não morre vidas. Uma das últimas novidades nesse front é esse drone aí. Olhando, parece até um helicóptero comum, mas trata-se de uma aeronave não tripulada. O drone helicóptero Fire Scout está pronto para ação. Além de grande capacidade de transporte de carga, o drone também traz novos radares com campo de visão muito maior, o que lhe confere muito mais autonomia em voo. É claro que essa alta tecnologia desenvolvida na área militar tem reflexos para os drones que chegam até ao Brasil. Por aqui, a utilização de drones é menor que no campo de batalha, evidentemente. Em terras brazucas, a maior preocupação está na área de vigilância. Hoje nós temos aí a Força Aérea Brasileira, o Exército, a Marinha e a Polícia Federal, que tem mais um sentido, o Exército principalmente junto com a Força Aérea, no sentido de estar protegendo as fronteiras. Não são drones de ataque, são drones de vigilância. Pelo menos 36 órgãos de segurança pública brasileiros já usam drones. Em São Paulo, por exemplo, 6 deles já estão em uso no patrulhamento desde 2017. O objetivo é reforçar as operações da Guarda Civil Metropolitana e da Defesa Civil, com o monitoramento de áreas de risco, invasões ambientais, locais com grande aglomeração de pessoas e auxiliar no combate à criminalidade. Na famosa região da Cracolândia, que fica bem no centro da cidade e ficou famosa país afora por concentrar um grande número de usuários de drogas, 2 vezes por dia os drones levantam voo para fiscalização. Mas nem só de ações policiais vivem os drones brasileiros. A estimativa é de que existam mais de 30 mil profissionais trabalhando com drones no Brasil. São inúmeras possibilidades de aplicações. 2 exemplos vêm da agricultura e também do mapeamento de terrenos e monitoramento de obras. Já é comum ver grandes fazendas usando drones para monitorar rebanhos e plantações. Se há inúmeras alternativas para o uso profissional dos drones, para nós, usuários finais, também não faltam opções. Até as vitrines brasileiras já contam com uma boa variedade de modelos e de preços. O consumidor final ele consegue comprar um drone com uma autonomia que vai de 10 minutos até 45 minutos. Você consegue voar numa distância de até, vamos falar, 1 km até 10 km de distância, com câmeras que podem tirar fotos de 5 megapixels até 12 megapixels e filmar entre HD até 4K, 5K, por exemplo. Qualquer pessoa pode comprar um drone, só que a pessoa que for adquirir um drone, ele tem que ter o pensamento de estou adquirindo uma aeronave, estou comprando uma aeronave, eu preciso registrar essa aeronave na ANAC, a ANAC precisa me dar a aeronavegabilidade desse meu drone, ele precisa estar lá número de série, com o nome dessa pessoa, com o número desse CPF. Se você ficou animado para ter um drone e poder, por exemplo, produzir imagens bacanas como essas, é preciso apenas lembrar que não dá para subir um dispositivo desses em qualquer lugar ou de qualquer jeito. Existe um conjunto de regras que precisa ser seguido. Então, antes de transformar a animação em compra, confira bem os detalhes, hein? Tem um link logo abaixo na janela desse vídeo aqui que explica tudo para você. Acesse e confira. Depois do intervalo, o Wi-Fi está disponível em cada vez mais lugares. Seja na praça pública, no café ou no restaurante, as redes sem fio são mais e mais presentes. Mas você precisa tomar cuidados para garantir que sua segurança não seja comprometida. O Olhar Digital Plus volta já.
Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. No café, no restaurante, na praça pública. As redes de Wi-Fi estão cada vez mais espalhadas e, melhor, são cada vez mais rápidas. O problema é que, por outro lado, elas raramente são seguras. Veja o que fazer para aproveitar o Wi-Fi público sem comprometer a sua segurança digital. O Wi-Fi continua a ser a salvação para muita gente, e não apenas porque ele economiza seu pacote de dados, não, o que pode ser essencial, especialmente para quem usa pré-pago, claro. Mas há outras vantagens de usar o Wi-Fi em vez da rede celular. Uma das principais é a bateria. Navegar pelo Wi-Fi consome bem menos bateria que quando você faz o mesmo pela rede celular. Em alguns casos, a diferença é bem grande, podendo chegar até a 15% menos de consumo. E esse número pode garantir que você ainda tem um restinho de carga no final do dia. A boa notícia é que a oferta de redes públicas e gratuitas de Wi-Fi vem aumentando em várias cidades brasileiras. Eu acho que a gente é muito dependente de internet, a gente usa para tudo. Eu acho que hoje em dia a gente tem celular e nem usa como telefone mais. Então a gente está sempre no WhatsApp, Instagram, podendo ter aberto, melhor ainda, né? Parece bem bacana, né? Mas será que só tem pontos positivos? Bom, as redes públicas de Wi-Fi são úteis, é inegável, mas, infelizmente, elas também podem representar perigos para sua segurança digital. Segundo os dados do relatório Norton Wi-Fi Risk Report, cerca de 58% dos brasileiros acreditam que suas informações pessoais estejam seguras ao usar uma rede de Wi-Fi pública, mas não é bem assim. O hacker interfere na conexão, é um ataque chamado de man in the middle. Então, ele está entre a vítima e o servidor. O que consegue fazer com isso, né? Dá para conseguir senhas, dá para instalar malware no celular da vítima, manter um acesso nesse celular para futuramente fazer uma fraude. Pode causar qualquer transtorno. Você consegue, a partir de um malware instalado nesse celular, você consegue obter acesso à câmera, obter acesso à print da tela, à conversa do WhatsApp. Então, causa-se um caos ali com a pessoa. Nas redes públicas, não há nenhuma garantia de que os roteadores estejam com algum tipo de protocolo de segurança ou que estejam protegidos por um firewall e senha de rede. Algumas redes sem fio gratuitas até pedem senha e cadastro, mas isso também não é nenhuma garantia, já que qualquer pessoa pode ter acesso a elas. O usuário ele já está em Wi-Fi público, ele acaba recebendo várias... cadastre-se aqui para logar e ter acesso à rede, ou faça login faça check-in com o seu Facebook e você vai ter acesso à rede Wi-Fi. Então isso é muito prático, né? Porque todo mundo tem acesso a essas coisas. Quando ele conecta, ele só quer a internet mesmo, ele vai conectar. Só que além de estar deixando os dados dele ali para a empresa, se for a empresa, né? Se não for um hacker, está se passando pela empresa, tem o perigo das pessoas estarem capturando esse tráfego. E quando está capturando esse tráfego, tudo que você está digitando entre uma comunicação entre você e um site, é possível o atacante estar obtendo essas informações. Fique atento também às redes de Wi-Fi falsas. Às vezes, as pessoas já pressupõem que o nome da rede seja o mesmo nome do estabelecimento em que estão. Mas tem lugares que não seguem esse padrão e, com isso, você pode estar acessando uma rede falsa que serve apenas para atrair vítimas para golpes cibernéticos. Outro risco que você corre quando estiver usando uma rede de Wi-Fi pública são as práticas de phishing. O termo em inglês, que significa pescar,
remete a armadilhas para pegar informações e dados importantes por meio de mensagens falsas. Elas podem chegar até você por e-mail ou por mensagens no WhatsApp, por exemplo. Em geral, oferecem algum brinde ou falam de alguma promoção. Tudo para te convencer a clicar em algum link. Você deve estar se perguntando, então, o que é que eu faço? Será que é melhor nem entrar em Wi-Fi públicos? Dá para ficar protegido numa rede sem fio gratuita? Recomendação, se precisar utilizar o Wi-Fi público, não fazer nenhum acesso que vai te prejudicar. Redes sociais, e-mail, banco. Se você precisar utilizar o Wi-Fi público para fazer uma pesquisa rápida de, sei lá, um Maps, um endereço, tudo bem, mas usar para coisas que vai te causar prejuízo financeiro ou prejuízo pessoal, não. Nem tudo são notícias preocupantes nesse mundo do Wi-Fi. Uma nova geração de rede sem fio chega ao Brasil, o Wi-Fi 6. Além de oferecer muito mais velocidade, o novo protocolo promete trazer mais segurança, pois os novos roteadores terão suporte à criptografia WPA3, que é uma camada de segurança a mais que o padrão Wi-Fi atual não exige. Além disso, o Wi-Fi 6 promete suportar mais dispositivos conectados simultaneamente sem perda de desempenho. Ainda vai demorar para todos terem acesso a esse novo Wi-Fi e muito mais ainda para as redes públicas serem abastecidas por ele. Ou seja, por enquanto, quando for usar uma rede Wi-Fi pública, redobre a atenção. Não clique em links recebidos via e-mail ou por mensageiros instantâneos, como o WhatsApp. Importantíssimo, nunca acesse sua conta bancária usando uma rede dessas. Se você realmente precisar se conectar ao seu banco ou cartão de crédito, desligue o Wi-Fi e use os dados do seu pacote celular. É infinitamente mais seguro. Mantenha-se em dia com o mundo da tecnologia. O Olhar Digital é sua principal plataforma de informação sobre a era digital. De segunda a sexta-feira, você confere as principais notícias do dia no nosso boletim Olhar Digital News, sempre ao vivo, às 7h30 da noite. Aproveite para também passar a receber as nossas newsletters. O cadastro é super rápido e você fica por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia, todo dia no seu e-mail. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!